Startups, o que fazem, onde vivem, o que comem. Fala pessoal, aqui é Tiziano Gadelha, advogado especialista em propriedade intelectual e em startups. E eu estou aqui hoje começando uma série de lives sobre a advocacia para startups, como é advogar para startup, quais os desafios, quais as oportunidades, como funciona esse mercado, o que você precisa saber sobre isso, e vamos desvendar também alguns mitos, vamos falar sobre algumas curiosidades. E bom, se você quiser, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse tema, não deixe de nos acompanhar. Sempre estaremos aqui no nosso canal, no nosso perfil do Instagram, comentando um pouquinho sobre essa área tão deslumbrante, dessas empresas tão fascinantes. Bom, e hoje a gente vai começar falando sobre o que você o que você pode, o que você deve aprender para se tornar um advogado desejado pelas startups. Aqui não se trata apenas de um manual, nós vamos falar inclusive dos erros, não só na teoria, eu vou falar bastante dos erros que eu cometi e que talvez isso possa te ajudar no teu tempo, para evitar que você cometa os mesmos erros. Bom, eu sou Tiziano Gadelha, eu sou advogado especialista em propriedade intelectual pela PUC-Rio e fui presidente das comissões de propriedade intelectual e de direito das startups da OAB, do Instituto dos Advogados de Pernambuco e todo o Conselho Federal nas comissões de direito da propriedade intelectual e direito das startups. Também sou fundador da Como Registrar, uma low-tech, uma startup no segmento jurídico, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Mas agora vamos ao que mais interessa. Bom, uma pergunta muito comum. O que é startup? Não vou recorrer ao conceito de Steve Blank ou de algum outro escritor. Para isso aqui ficar mais leve, vamos falar o seguinte: startup é aquela empresa de base tecnológica, de uma forma geral, que tem por objetivo a escala, ou seja, otimizar o seu tempo. Sabe aquela sensação de que o teu dia não dá tempo de fazer coisa alguma? De que o teu dia precisava ter 30 horas, 40 horas, 50 horas? De que a tua semana, cara, nunca acaba na sexta-feira? Então, como é que as empresas conseguem resolver isso? É simples. As startups, elas buscam um produto, um serviço, então elas pegam um serviço e empacotam como um produto. Depois eu explico isso num episódio especificamente sobre como fazer um produto digital. As startups, elas, quando vão lançar algum produto no mercado, elas primeiro testam se aquilo tem o chamado PMF. Sabe o que é PMF? Product Market Fit. Isso significa, em palavras em português, mais claro, aderência de mercado. Isso significa que não adianta a gente fazer como fazemos nas profissões tradicionais, de lançar um produto e ver se alguém vai usar. Nas startups, primeiro você lança, testa e depois aprende, muda, melhora, testa, lança. Quer dizer, você faz um ciclo virtuoso de uma implementação de um produto ou de um serviço. Uma coisa muito comum para quem não está nessa área ainda é a confusão que é feita com o conceito de startup. As pessoas às vezes pensam, às vezes não, muitas vezes na verdade, que startup são aquelas pequenas empresas. E na realidade, a definição que eu mais gosto de startup foi a que eu vi eu dei uma palestra certa vez e o diretor jurídico da Deloitte no Brasil, me foge o nome dele, bom, ele deu uma definição que eu achei a mais fantástica e a mais simples, que é o seguinte: startup é toda aquela grande empresa que ainda não está tão grande. Quer dizer, é uma fase inicial de um grande projeto. Então, é importante a gente lembrar que existem startups gigantescas. Existem startups que estão começando bem pequeninas. Vou dar 2 exemplos só. Nubank, cara, começou com uma ideia lá atrás, um produtinho ligado ao mercado financeiro, e hoje é um dos maiores bancos do país. Vou dar um exemplo que talvez seja ainda mais tangível: as casas de aposta, essas bets que a gente está vendo por aí. Eu tenho a alegria de advogar para algumas delas, inclusive a maior do Brasil, é a nossa cliente. Só que ela é a maior do Brasil hoje. Há 1 ano e meio, 2 anos, quando ela começou, ela era uma pequena empresa que era um site que você podia fazer uma sua aposta. Só que hoje, devido à relevância desse mercado e ao crescimento
que os profissionais dela conseguiram dar, a empresa se tornou um gigante. Essa empresa, de fato, é uma startup que hoje é uma grande empresa. Bom, é importante também, pessoal, a gente discutir um pouquinho sobre quais as diferenças entre uma startup e uma empresa tradicional. Você que tem sua cafeteria, você acha que sua cafeteria pode ser uma startup? Não, não pode ser startup porque ela vende café. Engano seu, talvez ela possa ser uma startup. Quem nunca ouviu falar nas startups de café, por exemplo, que fazem o café através de robôs, ou que preparam um café personalizado com o que você quer, ou procura aqui no meu perfil. Eu fui no evento da B2L, Associação Brasileira de Legal Techs, em São Paulo, e lá eles tinham uma máquina que estava patrocinando o evento, inclusive era um patrocínio, na verdade, da OAB Federal, e tinha uma máquina que você pedia o seu café expresso e ele vinha com a espuminha em cima, e essa espuminha era a tua fotografia. Vejam que interessante. Uma máquina de café que prepara lá o teu café, mas que ela deixa uma espuma em cima com a tua foto. Aí me diz, você acha que ninguém vai postar isso? Cara, eu postei várias vezes. Imagina as outras pessoas, quem é mais afeito a isso, as questões digitais. Imagina os adolescentes, se o teu público é esse, imagina ver um suco, um refrigerante, sei lá, uma bebida qualquer que tenha isso. Quer um outro exemplo? Água. Cara, água. Eu aprendi na escola que água era commodity. Mas depende da água. E eu vou falar muito bem sobre isso quando a gente conversar sobre como uma marca ela pode trazer diferenciais para o teu negócio, trazer uma grande valorização para o teu produto que aparentemente é commodity. Bom, tem uma pergunta aqui, Márcio, um abraço, obrigado pela participação. Rogério, cara, Rogério é um dos caras mais fantásticos que eu conheci, ele é desenvolvedor. Rogério é o rei dos hackathons, ele sempre tem ouvido os hackathons. E assim, eu não posso nem falar, porque os 3 hackathons que eu participei com ele, ele foi vencedor nas 3 edições. Bom, o Rogério diz que aprender com os erros é um privilégio. E de fato é, Rogério. E assim, isso me faz lembrar algumas situações. Eu vou dar um exemplo. A Como Registrar, que é a startup que eu fundei, lá atrás, quando a gente começou, era o que a gente chama de spin-off, ou seja, era um produto que a gente tirou, que ele se tornou uma empresa e a gente tirou de um escritório de advocacia. Quando a gente tirou esse produto, a gente criou uma empresa, mas esquece essa história de CNPJ, só pensa no seguinte, tiramos do escritório algo mais engessado, algo com as regras éticas, com as regras de publicidade, etc. E levamos isso para uma empresa. Um grande erro que eu cometi foi o seguinte, a gente lançou um produto sem ter a menor ideia do que o público queria. A gente achava que o público queria era se livrar da conversa com o advogado. E, na verdade, a gente percebeu que isso é exatamente o que o empresário não quer. O empresário quer, sim, preço baixo. O empresário quer, sim, agilidade. O empresário quer, sim, um atendimento fácil, sem juridiquês. Qual foi o nosso erro? A gente lançou um produto e desenhamos pra caramba. Passamos uns 3, 4 meses desenhando. Abrimos empresa, abrimos conta no banco, etc e tal. Só pagando tarifa, só pagando aluguel, pagando para o CNPJ, pagando contador, tudo. Beleza, quando lançamos o produto, nós pensávamos, não, o cliente quer uma solução completa, com tudo pronto. Tudo bem, o que foi que nós fizemos? Lá atrás, quando a gente lançou o primeiro pacote, o primeiro plano para registro de marca, a gente contemplou tudo, inclusive as taxas oficiais do NPI. Vejam o erro. Só de taxa oficial você poderia pagar em torno de R$ 1.100. Nós lançamos o produto por R$ 799, em 10 parcelas sem juros. Tiziano, mas 799 é menos que 1.100. Exato. O teste que eu queria fazer era, será que as pessoas estão deixando de vir porque não tem o investimento necessário? O que aconteceu? Meses depois, havia 3 ou 4 pessoas, éramos 3 sócios na época, e nós 3 e mais uma pessoa que estava nos ajudando, passávamos o dia inteiro só tentando entrar em contato com quem vinha atrás da gente, quem preenchia os dados na nossa landing page. Landing page, para quem não conhece, a gente vai ter uma aula exclusivamente sobre a importância da landing page, como formatar uma boa landing page. Você que é da advocacia tradicional, possivelmente você nunca ouviu falar em landing page, então procura aí no Google o que danado é isso, aí depois eu vou te explicar isso com muita calma. E aí a gente entrou em contato com todas aquelas pessoas e, cara, depois de 3, 4 meses, sabe quantos processos de registro a gente fechou? 0. Não fechamos nenhum processo.
Alguns meses depois a gente pensou, poxa, peraí, será que o que está travando é a comunicação, é a abordagem? Mudamos as cores, mudamos a forma de conversar com o público. Havia lá a foto de um rapaz num banco de imagens, trocamos por uma pessoa real. Claro que o banco de imagens também é real, mas não criamos um personagem fictício, colocamos um de nós lá. E tentamos ajustar preço, tentamos ajustar serviços, continuamos sem faturar. Bom, nesse meio tempo, meus sócios decidiram sair do negócio porque disseram, cara, Tiziano, isso é roubada, e eles estavam certos, eu estava errado, mas eu perseverei nesse troço. Eu não fiquei batendo a cabeça como um louco, como um idiota. Eu percebi que havia algo errado, mas eu sabia que existia um mercado para isso. Eu sabia porque eu vi queridos amigos meus entrando nesse meio de startup e compreendendo que isso é um baita mercado, um baita oceano azul. Aliás, para quem não leu esse livro, leia A Estratégia do Oceano Azul. Importantíssima leitura para quem quer navegar nessa maré das startups. Eu vou falar só de dois amigos meus. Tem um cara chamado Rodrigo. Esse cara, ele é advogado, ele estudou comigo, ele estagiou comigo. E ele sempre foi um cara muito fora da curva, um cara muito inteligente. Na época que a gente estagiava, ele tinha uma empresa de fazer sushi, fazer sashimi em festas de aniversário. Aí você pergunta, ele é japonês? Não, não tem nada a ver com japonês. Ele é oriental, problema? Não. Então ele é chefe de cozinha? Não, nada disso. Não, mas então ele contratou pessoas? Não. Ele comprava um peixe, aprendeu lá no YouTube como fazer, ia para as festas e fazia isso e ganhava dinheiro. Mas bom, eu vou fazer um pulo entre o Rodrigo lá de trás e o Rodrigo de hoje. O Rodrigo de hoje, ele é sócio de algumas startups, dentre elas, uma que vocês vão ouvir falar muito aqui. Pessoal, vocês estão vendo como é advogar para startups? É assim, no meio do conteúdo, o negócio buga e cai. E aí a gente fica aqui com cara de bobo, achando inclusive que perdeu o conteúdo. Me desculpem, vamos lá. Gente, eu havia comentado que existem vários tipos de startups. Minha esposa é da área de saúde. Ela gosta muito das health techs. Eu também gosto bastante, embora não seja da área de saúde. Tem meu amigo Edísio, cara, que ele fundou um baita banco digital. Edísio é louco por fintechs. Tem dois amigos meus, tem mais, mas tem dois amigos meus que são da área das edtechs, ou edutechs, se você quiser abrasileirar. Lucas Braga, tá aí, ó, palestras lucrativas, esse cara é fortíssimo. E Eric Nibo, aliás, eu vou falar sobre Eric daqui a pouco. Eric, que além de ter sido já gerente jurídico global de uma grande startup, ele também montou a startup dele. Inclusive ele montou investimentos no Shark Tank, tá? Depois eu conto isso. Bom, é importante, pessoal, a gente pensar que existem algumas dúvidas naturais do ser humano. Dúvidas de que, poxa, eu não conheço, a vida inteira eu sempre ouvi que dá pra gente compreender que o mercado é daquelas empresas tradicionais, daquela construtora, daquela empresa de restaurantes, ou daquela empresa, sei lá, do setor têxtil. Pô, você está acostumado a isso. Eu vou advogar para essas empresas, elas têm muitos contratos, tem contrato mensal, o partido fixo, etc. E tal. Então, existem essas empresas, elas são muito bacanas. As startups são diferentes. Startup, pessoal, a coisa mais legal da gente pensar é o seguinte: quais são as empresas mais valiosas do planeta? Me dá um exemplo aí, me diz uns 3 nomes. Todas, ou são, ou foram startups. Pensa nisso. Como é que eu saio do ponto A ao ponto B? Em que o ponto A é o início da minha operação, o ponto B é o meu grande sucesso. É o meu auge. Ou talvez nem seja o auge hoje. Amanhã a gente consiga superar isso. Isso é startup. Eu vou contar uma história para vocês aqui muito rápida e muito interessante. Um dos momentos que eu tive a certeza que eu queria trabalhar com startups, que eu queria advogar para startups, que eu queria atuar nessa área do direito, que eu nem sei se a gente pode chamar de área do direito de fato, e sim em área do mercado, como diz meu amigo Gui Peixoto. Olha aí, eu somente Gui, um baita empreendedor. Ano passado o Gui faturou 300 milhões. Será que o cara entende de alguma coisa? Então, Gui fala que na escolha de um advogado,
ele não procura a grande especialização. O que ele procura é um advogado que conheça bem do mercado que ele está atuando. Não adianta você ser o melhor advogado do mundo, naquela questão, daquela ultra especialidade. Não. Se você não conhecer o mercado, já era. Tem um amigo meu, André Morici. André é um grande advogado também em propriedade intelectual. O foco dele nos anos foi atender artistas, principalmente artistas ligados ao funk, à música popular. Cara, André hoje é referência nacional nessa área. Bom, eu vou contar uma história para vocês muito rápida. Certa vez estávamos num evento. Cadu está falando aí, Cadu, obrigado, um grande advogado aí, está sendo extremamente gentil aqui comigo. Obrigado, um abraço para você, amigo. André, bom, e aí eu fui convidado por Alfredo Júnior, para fazer um bate-papo, um happy hour, lá no Hub, na época era outra marca, não vou usar outra marca, vou usar a marca atual, hoje ele se chama Hub Plural. E na época ele me chamou, ele disse, Tice, eu queria te chamar para um depoimento. Aí eu disse, pô, mas, eu sou startup, cara, eu advogo para startup, eu vou dar aqui depoimento, cara. Aí ele disse, meu irmão, então é sobre isso. Eu quero que você fale sobre os desafios e sobre as coisas que deram errado. Eu disse, mas peraí, calma, quem é que vai querer ouvir isso? Ele disse, velho, vamos comigo. Fica tranquilo que a cerveja eu garanto. Eu disse, peraí, calma, vai ter cerveja, vai ter um papo legal, eu vou. E eu fui. Foi na primeira unidade dele, do coworking, que ele montou há uns 10 anos. Ele foi pioneiro nesse mercado. Ele e Guilherme Cavalcante. Quando ele me chamou para esse evento, o evento se chamava Fuck Up Nights. Eu disse, tudo bem, eu topo. Aí ele disse, cara, vou te apresentar um outro menino lá, um cara super gente fina, que está com uma startup para mim, super promissor. Eu disse, tá bom, vamos lá. Cheguei lá, estava procurando espaço, e aí chega um cidadão de chinelo, bermuda, eu lá de terno, gravata e tal. Um calor danado, porque era na época era na varandinha, assim, não se chamava rooftop, mas era na varandinha, e não tinha ar-condicionado lá na parte de cima. E aí eu encontrei um cidadão que chegou para mim e disse, cara, tu sabe onde é que vai ter aquela palestra, aquele negócio, aquele bate-papo? Eu disse, eu sei ali e tal, sou eu que vou falar. Eu todo empolgado, né, não sabia que era outra pessoa ainda. Aí ele disse, tá, obrigado. Aí beleza, daqui a pouco, depois de uns 5, 10, 15 minutos, o negócio começou. E quem estava no que estava me perguntando era a pessoa que ia conversar comigo nessa noite, que era um cara chamado André Ferraz, CEO e fundador da Inloco Media na época. E foi muito bacana porque a Inloco estava iniciando naquele tempo. A Inloco hoje é uma startup gigante. A Inloco está em dezenas de países. André hoje não, já tem uns 3 anos que André está morando no Vale do Silício. É uma empresa que já tem valuation de mais de 600 milhões de reais e que ano passado recebeu um investimento da Magazine Luiza, da Magalu. Só que, voltando para aquele tempo, vamos lá, corta e volta lá para aquele tempo. André estava lá para, assim como eu, falar do que a gente errou, do que a gente fez que não deu certo, mas que valeu como aprendizado. E assim, naquele dia eu tive certeza que era com startup que eu queria atuar. Porque no direito você não tem nenhum respeito pelo erro. No direito você não pode errar. No direito você tem que estar com a barba muito bem feita. O teu terno tem que estar sempre muito alinhado. Certa vez eu estagiava num escritório que estava super importante, que eu tenho queridos amigos lá, inclusive ontem eu estava com um dos sócios lá, e certa vez eu nunca fui um cara muito vaidoso, eu estava com uma camisa listrada e eu fui com uma gravata também listrada. Ele olhou para mim assim, dos pés da cabeça, e disse, cara, você tá parecendo Jô Soares, cara. Eu disse, não, mas peraí, pô, eu não sou magrinho, pô, tudo bem, eu não sou tão magrinho, mas pô, Jô Soares. Ele disse, cara, um negócio brega, velho, você não entende roupa. Como é que tu estás aí com um negócio xadrez e outro listrado assim, pô, tá parecendo Jô Soares. Eu olhei para ele e disse, tudo bem, na hora eu fiquei bem estressado, mas no outro dia eu deixei de usar essas roupas xadrez, que de fato ficam um pouco estranho, né? Não fica tão estranho não. Por exemplo, meu amigo Vitor ontem estava com a calça quadriculada do tamanho dele. E ficou maneiríssimo, ficou super engraçado. Mas bom, gente, falando nessa questão desse Fuck Up Night, isso foi muito importante para mim, porque foi um dia que eu percebi, foi uma noite, na verdade, que eu percebi que existia um ambiente ali muito bacana. Existia um ambiente em que as pessoas estavam olhando para o êxito, para a escala, para o resultado.
e não para aquela formalidade excessiva. Gente, vocês estão me vendo hoje de camiseta aqui, não é porque eu me preparei para esse papo. É porque normalmente é assim que eu trabalho todos os dias. E tudo bem, ontem eu estava de terno e gravata. Não estava de gravata não, mas eu estava de terno, estava com a camisa social e tal. Há momentos que você vai atender um cliente que ele é mais formal, é importante você estar dialogando com ele, inclusive nessa formalidade. Mas de uma forma geral, se você advoga para startups, repensa a exigência de algumas formalidades. Tá? Dentre elas, você insistir com o teu cliente para ter um papo presencial. Veja, eu não abro mão de uma conversa presencial. Mas se você advoga para uma startup, talvez a startup não queira aquilo. Talvez até te chame para um chopp. Comi até hoje um chopp bem bacana, lá em Olinda, um pessoal de startups, acho que foi adiado por causa da chuva. Bom, a formalidade, o excesso de formalidade, ele não faz parte desse meio. E só para terminar essa questão do Fuck Up Nights, eu lembrei de uma coisa. Alfredo, que lá atrás era um entusiasta do trabalho que, segundo ele, o Hub, plural, não é escritório, não é coworking e nem é a sua casa. Ele é um pouco de tudo isso. Ele define o que ele faz de comunidade e eu acho muito bacana isso. Até hoje eu tenho queridos amigos e clientes daquela época e que convivem com a gente também, volta e meia a gente está por lá. Tem um outro querido amigo, um baita investidor chamado Milton Neto. Esse cara é um monstro. Esse cara tem desde coworking também, tem um super coworking premium lá em Casa Forte, na Praça de Casa Forte. Até ele tem sites de aposta, tem mais de um inclusive. Ele tem loja de comida saudável. Ele tem clínica, coworking médico. Ele tem, enfim, ele tem um monte de coisa. Milton é um exemplo de um empreendedor de startups. Ele, quando me contratou lá atrás, nos conhecemos no mercado, não foi ninguém que nos apresentou. Milton me disse, velho, eu gostei de tu, porque o teu papo é muito rápido. Inclusive, tu fala do que tu não sabe. Mas não era eu falando, criando coisa que eu não sei. Não. Ele me trouxe algumas indagações, por exemplo, tem uma certa situação que ele estava abrindo uma empresa no exterior e ele me pediu algumas opiniões e me pediu proposta. E eu disse, velho, eu não faço ideia do que fazer isso. Eu posso buscar alguém que saiba. E ele disse, velho, eu gostei de ti, tu vai ser meu advogado sempre. Porque quando eu te pergunto uma coisa, eu sinto segurança. Inclusive quando tu não sabe. E aí tu indica outra pessoa. E assim, isso foi se tornando uma bola de neve, sabe? Pessoas como o Rodrigo, como o Fernando, como o Newton, como o Alfredo, como o Guila, essas pessoas todas foram me ensinando que é interessante esse mercado de startups e, de novo, não pelo glamour que está na notícia, não pelo glamour que está lá na televisão, nas redes sociais, etc. e tal. Não. E sim pelo tempo que as startups podem liberar da nossa vida. Semana que vem eu vou tirar uns dias de férias. Eu vou com minha esposa, com meu filho, com mais um casal de amigos, descansar. Se eu estivesse trabalhando no modelo de negócio tradicional, isso jamais seria possível. Você quer dizer que não pode tirar férias? Não, eu posso, mas eu tiro férias quando eu quero. Eu não sou um escroto, eu combino com as pessoas que trabalham comigo, inclusive não é uma questão minha, porque eu fui da startup, é todo mundo. Aqui, a única coisa que eu peço é, galera, vamos não ter mentiras. Se não tiver mentira, beleza, tá tranquilo tu viajar. Tá tranquilo tu passear, não tem problema, cara. Vai curtir. Se tem uma oportunidade para fazer, vai lá. Mas se você não tiver uma mentalidade de startup, se você não advogar para startups, ou se você não for uma startup, você não vai aceitar isso. Gente, eu lembro que eu trabalhei em vários cantos, eu trabalhei tanto no escritório como em empresas, e assim, uma das coisas mais importantes é o horário de trabalho. Cara, é legal você ter mais ou menos uma noção de trabalho. Pô, eu venho de manhã, eu venho à tarde, nessa semana eu não vou, mas vai ter alguém que vai lá no meu lugar. É legal, é importante você ter isso. Mas será que é só isso? Eu vou dar de novo o exemplo da minha esposa. Minha esposa é da área de saúde e ela tem alguns plantões. Ela tem, de fato, aquele range de horários, aquela programação daqueles horários. Mas me diz uma coisa, minha esposa, ela está indo para pediatria. Imagina que chega uma criança, no último minuto do plantão dela, e uma criança grave. E a outra médica, ou outro médico que está entrando, ele não pode atender, ou ele não se preparou ainda, ele está trocando de roupa, não sei. E minha esposa está lá, ela vai deixar de atender? Não. Isso é uma das coisas mais interessantes que a startup pode nos proporcionar.
Você sendo startup, você depende muito menos do teu tempo, da tua hora de trabalho, você tem muito mais liberdade. Algumas pessoas falam que advogar para startups é ganhar muito de honorários. Também é, tá? É bem legal essa parte. Mas o mais legal de advogar para startups é você ter essa flexibilidade. É você conseguir não se preocupar tanto com padrões. É não se preocupar tanto com o latim, ou com a formalidade. Cara, advogar para startups é olhar para uma coisa: resultado. E aí sim, você focar em trazer o melhor possível para o teu negócio e para o teu cliente. Bom, essa é uma das maiores dúvidas que o pessoal me pergunta sobre esse mercado. E também eu noto que existe muita insegurança. Como eu falei, a gente está acostumado a advogar para empresas do setor têxtil, para restaurantes, para construtoras. Legal. Mas quando chega uma iniciativa inovadora, o que você faz? Você diz o quê? Não, mas veja, no direito civil, então tem uma questão do direito do consumidor, não, mas as normas de privacidade. Tudo bem, tudo isso de fato é muito importante. Mas tem uma matéria que é a coluna vertebral de tudo isso. Chama-se propriedade intelectual. Gente, as startups elas são feitas pela grande obra da criatividade humana. Isso não vem sozinho. Isso vem com um aparato que você precisa saber para descobrir, para desvendar essa área tão fascinante que é a propriedade intelectual, em especial no mercado de startups. Eu vou dar um exemplo. Você está acostumado a advogar para essas empresas tradicionais, uma loja de automóveis, por exemplo, ou para uma empresa que faz quadros, ou que fabrica móveis. Tudo bem. E aí se eu bato na tua porta e digo, cara, eu criei um gerador que ele gera energia como se fosse um power bank de celular, aqueles carregadores portáteis. Mas na realidade eu criei isso de uma forma portátil para eu fornecer energia lá no interior, onde não tem. Aí você fala, não, mas tem a questão da energia eólica, da energia solar e tal. Ok, tem tudo isso, mas é muito difícil armazenar. E se você pega isso e consegue levar para um outro canto? Tudo bem, Tiziano, mas isso talvez não exista. Ou exista, eu não sei. Mas não tem regulamentação. Legal, eu vou voltar, por exemplo, que eu dei, as betting. E aí, os sites de aposta, eles são proibidos ou eles são permitidos? E tem mais. Os sites de apostas, onde eles estão hospedados? Estão no Brasil ou estão no outro país? E tem um pouco mais. Eles precisam de alguma licença? E o uso de marcas dele? E peraí, mas não, mas site aqui no Brasil recebe e faz Pix. Mas peraí, Pix é algo exclusivamente brasileiro. Se você ficar assustado com essas possibilidades, com esses desafios, você de fato não tem perfil para atender startups. Então, vai fazer um concurso público, vai ser um escritor de áreas tradicionais, vai advogar em bancas tradicionais. Eu garanto que você vai ser muito feliz, porque o direito de fato é uma profissão brilhante, é uma área brilhante. Brilhante talvez não seja a melhor palavra, mas é fascinante. Mas uma coisa eu te digo, as startups são tão encantadoras que fazem até o mais tradicional dos advogados. Um abraço para o meu amigo Lucas. Ele sabe do que eu estou falando, não é aquele Lucas, não é outro Lucas. É um dos melhores advogados que eu conheço. Lucas tem 11 livros publicados. Lucas é doutor pela USP. Aliás, ele está lançando o 12º livro agora. Lucas é um dos profissionais mais citados pelos tribunais superiores em suas decisões. É um monstro do direito. Mas eu converso com ele, ele vive reclamando, cara, precisa ter mais tempo livre. Lucas ganha muito dinheiro, ele não tem problema financeiro. Mas ele me fala que ele queria ter mais tempo para Leozinho, o filho dele. Ele está esperando agora um outro bebê. Isso não é um caso. O que eu quero dizer é, startups, elas podem ser o objeto de trabalho, inclusive para os profissionais mais tradicionais. Lucas é um exemplo. A gente atua em alguns processos juntos, inclusive de startups. E bom, uma outra pergunta que me fazem com grande frequência é a seguinte: por que advogar para startup pode me fazer mais feliz? Cara, eu vou dar exemplo de dois amigos. Tem uma amiga, a Adriana, que está aqui, e ela é uma advogada também, ela conhece muito de propriedade intelectual. E ela precisava de mais tempo, ela tem 2 filhinhos, devia ter mais, porque eu brinco dizendo que ela é o benchmark de maternidade e paternidade, ela e o esposo. E a Adriana decidiu empacotar, como nós fizemos também na Como Registrar, o que ela fazia na advocacia, ela decidiu empacotar e criar uma startup
uma comunicação muito mais fluida, para alcançar muito mais clientes. Ela conseguiu, ela teve sucesso. Hoje ela tem muito mais tempo livre com a família dela. Eu garanto, eu não sei nem os números dela, mas eu tenho certeza que a Adriana também ganha muito mais do que ela ganhava há 3 ou 4 ou 5 anos. Inclusive ela fez um dos cursos com o meu amigo Lucas, que eu falei, do Palestras Lucrativas. Ela aprendeu bastante com ele, que eu sei que ela já falou. Outra pessoa é Alessandro Carneiro. Cara, Alessandro é o maior fã de Beatles, talvez no mundo. Alessandro, ele é cheio de tatuagem, todas são de Beatles. Ele botou o nome dos filhos dele nos Beatles. Ele é completamente alucinado pelos Beatles. O que ele fez? Ele é contador. Gente, ele tem um escritório de contabilidade. Ele criou um software que basicamente você está enviando sua documentação contábil para ele todo mês, à medida que você recebe um pagamento, ou emite nota fiscal, etc. E tal, você manda para lá, e aí você tem uma ou outra reunião com o time dele, com a equipe que é super competente, mas não precisa ter aquela aproximação tão grande com a burocracia. Ele resolve isso para você. E tem mais, Alessandro, ele consegue se aproximar das pessoas por causa dos Beatles. Veja que interessante. Embora ele não tenha uma startup, ele tem, tá? Essa que eu estou falando do sistema é uma startup. Ele não sabe se nomeia assim ou não, mas ele tem. Ele consegue conversar com todo mundo por causa dessa aura de Beatles e de fã, e de música e etc e tal. Mas no final das contas, ele é um super empreendedor, tá certo? Ele é um cara que talvez seja o maior fã de Beatles de fato do mundo. E ele consegue capitalizar isso. Ele não faz isso de forma mentirosa, de forma artificial. Isso é essência, gente. Alessandro, ele é aquele cara que você está tomando uma cerveja com ele, ou um café, e ele vai dar um jeito de falar sobre Beatles. Vou dar um exemplo. No final de todo mês, ou no início do mês, não lembro bem, ele manda newsletter para todo mundo que ele conhece, falando alguma brincadeira com Beatles. Controlado dos Beatles, advogando dos Beatles. Veja, ele conseguiu criar uma reputação do maior fã de Beatles, mas na verdade o que ele vende é contabilidade. Mas ele não vende aquela contabilidade de você, não, vamos ter a reunião com o contador, vou mandar aqui os balanços, não. Você submete pelo sistema e depois ele atende. Não vou personalizar muito não, senão daqui a pouco eu vou cobrar de Adriana e de Alessandro, tá bom? Mas, bom, pessoal, uma outra questão importante, além da insegurança, são 4 coisas na verdade. Uma é a insegurança, a outra é o desconhecimento. As pessoas falam, mas Tiziano, eu não tenho muito conhecimento nessa área. Onde é que eu busco? Vou comprar um livro de direito às startups? Então, hoje sim. Hoje você tem vários livros sobre direito para as startups, sobre como advogar para empreendedores. Um dos melhores, na minha opinião, o melhor que tem no país é do meu amigo Eric Nibo. Que Eric Nibo, por sinal, eu o conheci porque eu era fã dele. Eu acompanhava Eric Nibo nas redes sociais, continuo fã, mas hoje eu sou fã e amigo. Eric, eu conhecia pelas redes sociais, eu sabia, ele foi gerente jurídico global de uma startup. E eu segui esse cara no Instagram, depois eu mandei uma mensagem para ele, eu disse, meu irmão, só quero te dar os parabéns, velho. Tu não faz ideia de quem sou eu sou um cara daqui de Recife, que acompanha tua carreira e acho massa, e eu adoro teu conteúdo. Ele me respondeu e disse, cara, daqui a, sei lá, um mês eu vou estar em Recife e tal, vamos tomar um café, obrigado aí pela gentileza, tá? Pronto, nos tornamos grandes amigos. Um foi pro casamento do outro, viajamos juntos, nos encontramos juntos, aprendemos juntos, e enfim, ele para mim é uma grande referência. Tem uma pergunta aqui, gente. Rogério, qual foi o maior aprendizado que tu teve nas falhas? Cara, Rogério, então, eu acho que o maior aprendizado para mim foi que a gente deve testar algo logo no público. A gente não pode demorar projetando. A gente não pode demorar. Você é um excelente exemplo disso, Rogério. Rogério, pessoal, ele é um cara que tem tudo de tecnologia. Rogério, ele é capaz de no final de semana ele trazer uma solução pronta. Eu vou dar um exemplo do ano passado, Rogério, acho que foi... Rogério, a gente organizou o Global Legal Hackathon, que é o maior hackathon, o maior evento de tecnologia no setor jurídico do mundo. Eu sou responsável pela edição pernambucana. E nas 3 primeiras edições, Rogério foi o campeão, a equipe de Rogério foi a campeã. E nessa última ele fez alguma coisa no setor de previdência. As pessoas queriam saber se estavam contribuindo de forma adequada, se não estavam, queriam fazer um planejamento. E Rogério e sua equipe, no final de semana, resolveram isso. Isso pode ganhar uma escala absurda, gente, absurda.
E eu estou morrendo de rir aqui com os comentários de vocês são ótimos, né? Alessandro, eu estou devendo almoço, eu falo tudo que você quiser, meu amigo, para beber dessa fonte de conhecimento que é você, quando você quiser. Vamos almoçar quando você quiser. Bom, então, Rogério, na minha humilde opinião, a melhor coisa que tem, a melhor aprendizado que eu tive nessa jornada foi em não esperar, não planejar tanto. Eu posso mostrar aqui para vocês, vou pegar aqui, eu espero que vocês não consigam ver os dados, mas está aqui, ó. Aqui, ó. Ele assim, tornar isso um produto e pum, meter no mercado. Está aqui o exemplo, essa live aqui, veja aí que superprodução nenhuma. Eu estou aqui na frente de um quadro do meu querido amigo Luiz Santa Cruz, um baita artista, fotógrafo. Estou aqui no nosso escritório com meu amigo Vitor, dirigindo e produzindo tudo isso aqui. Voltou? Vocês estão vendo? Rogério, olha aí de novo o que é experimentação. Vocês estão vendo, gente, que a experimentação está aí. Travou de novo isso daqui, cara. Advogado já teria ficado desesperado aqui. Se corta, depois eu vou fazer outro melhor com a produção, tem que trocar a câmera. Não é assim, cara. Startup não funciona dessa forma. Startup, a gente tem que compreender que são negócios que você vai mudando à medida que você vai aprendendo. Tá aqui, é isso daqui. Pô, se isso aqui não funcionar, a próxima live vai ser melhor. Quer dizer, uma coisa para vocês. Essa daqui, eu prometo a vocês, a todos vocês, que não vai ser uma live tão bacana quanto será a próxima. Me comprometo com vocês. Então, por favor, me mandem as críticas, me mandem no privado, tá? Para não ficar tão público isso. Mas a gente vai melhorar. Tá? Então, assim, eu não compreendo que isso seja modismos, que seja um modismo essa questão das startups, porque não é um segmento, isso é uma mudança de mercado, gente. Quem hoje é capaz de pensar que um dia a gente não entrou num carro para se deslocar do ponto A a um ponto B de forma rápida? Não vou usar nomes de plataformas. Quem hoje pensou que um dia a gente telefonou para a pizzaria para perguntar o preço da pizza mussarela, pizza calabresa e se adicionar um ingrediente, quanto fica? Gente, acabou. As mudanças são estruturais na sociedade. Isso são as startups. Elas que fazem isso. Se a gente não aprender como advogar para essas empresas, se a gente não aprender como lidar com elas, estejam certos que a gente está fadado ao fracasso. Eu vi aí que quem entrou agora foi Pedro Silveira. Pedrinho, um querido amigo meu, agora ele é garoto propaganda. Pedrinho é daqueles caras que é todo modelão. Quando eu conhecia, eu disse, meu irmão, esse cara não tem como ser inteligente. O cara é todo boa pinta e tal, não sei o quê, todo gente boa. Eu disse, esse cara não pode ser. Mas não, o pior que o cara é. O cara é super inteligente, é um baita profissional, é um homengão, é um cara leal pra caramba, inteligentíssimo. Tem um livro, aliás, tem 2 livros publicados, um deles, inclusive, sobre a LGPD, acho que é a LGPD comentada, está lá na Amazon, um best-seller da Amazon. Mas tá bom, de novo, Pedro não me patrocinou, então não vou ficar fazendo propaganda não, mas Pedrinho, um cheiro pra você. Bom, a Alessandra está fazendo uma pergunta aí maravilhosa. A Alessandra está perguntando por que os clientes não têm preocupação em registrar marcas. Cara, vamos fazer um episódio somente sobre isso. Nós geraríamos conteúdo somente sobre isso. E se você atua com registro de marcas, como é o caso da minha amiga Adriana, da minha amiga Renata, de tantos outros profissionais, eu vou dizer para vocês, não percam esse episódio específico, tá? Mas antes disso, a gente vai gerar um monte de conteúdo aqui. Então, nos acompanhe. Alessandra, eu vou te responder, cara. Eu acho que temos aí 2 variantes. Uma é a seguinte: as pessoas não conhecem os benefícios que o registro de marca traz. As pessoas não entendem. Vou dar um número básico. No ano passado, apenas 25% dos CNPJs que foram abertos buscaram algum tipo de registro de marca. 75% nem sequer procuraram isso. Eu não tenho a relação exata entre as que tentaram e não acompanharam seus processos de registro, só tenho das que protocolaram. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: de um modo geral, dos CNPJs existentes no Brasil, por causa do acúmulo, do atraso nos processos de registro, apenas cerca de 4% tem um registro de marca concedido. Isso é um desafio. Então, Alessandro, esse é o motivo principal, na minha humilde opinião, para que as pessoas não se interessem em registrar marca. O outro, se bobear,
bobear, isso é até mais importante, sabia? Vou me retificar. É que as pessoas, em algum momento, elas já levaram um golpe. A gente está aqui mostrando a cara, a gente está aqui falando o que é registro de marca, o que é propriedade intelectual, como a gente pode atender uma startup. Mas boa parte das empresas não fazem isso. Enviam apenas mensagens por SMS, sei lá, ou e-mails, ou ligações, e normalmente é para nos constranger, para nos assustar. Olha, tudo bem, é porque a nossa empresa recebeu uma solicitação aqui de registro de marca, mas eu vi que a sua é anterior. Você já recebeu esse tipo de ligação? Isso costuma ser golpe. Na verdade, eu não conheço uma situação em que isso aconteceu sem ser golpe. Até porque haveria um conflito ético inexpressivo. Imagina, alguém me telefona e diz: olá, tudo bem, Tiziano? Veja, eu queria saber se você tem interesse em registrar sua marca, porque alguém me ligou pedindo, e aí eu vi que você é anterior. Cara, aquele advogado bom, aquele profissional bom que entende registro de marca, o que ele vai fazer? Ele vai falar com o cliente que o procurou, com o potencial cliente, e vai dizer o seguinte: cara, olha só, você está me procurando, e na pesquisa que eu fiz, eu identifiquei que alguém veio antes de ti. Então as tuas chances não são tão maravilhosas. As tuas chances, elas são aqui, ó, ponderadas ou medianas. Então, não é tão trivial registrar a tua marca, proteger o teu negócio. Você tem duas possibilidades. Uma, assumir esse risco. Ou outra, mudar a marca. Mas não é o que esses profissionais fazem. Nem sei se eu posso chamar de profissionais. Então, Alessandro, na minha opinião, existem esses dois motivos principais pelos quais as pessoas não registram marca. Um é o desconhecimento dos benefícios que a marca traz para você. Como você expandir por licenciamento, por franquia, você conseguir tirar o seu negócio daquela casinha fechadinha. E o outro são os golpes que tem no mercado. Bom, e por último, pessoal, eu acho que é importante, eu falei em 4 questões: a insegurança, o desconhecimento, a moda e qual é o último? Contatos, tá? Networking. Pessoal, networking. É muito comum as pessoas dizerem: eu não sei se isso é para mim, eu não posso entrar nesse mercado uma vez que eu não tenho relacionamento, gente, eu não conheço empresário, eu não conheço ambiente inovador, Mentira! É mentira! É mentira, eu vou lhe provar. Gente, não importa onde você esteja, se você está vendo esse nosso papo aqui hoje, você está nas redes sociais, cara, aproveita isso, vai buscar conteúdo, vai formar conteúdo, cria um e-book, cria uma landing page, cria uma aula, vai fazer alguma coisa e te mostrar, vai se apresentar para o público. Ah, mas eu não tenho contato, mas é assim que você faz. Ele já me mandou alguns clientes, eu já conheci várias pessoas bacanas por ele. Outro cara, Gustavo Sulibrac, cara, um dos advogados mais brilhantes que eu conheço, está lá em Porto Alegre, lá no final do país. Ele não está no eixo Rio-São Paulo, assim como eu estou aqui em Recife. Hoje a gente tem um portfólio de clientes extremamente expressivo. A gente não tem uma grande preocupação em estar prospectando mais clientes. É claro que a gente sempre quer, mas o portfólio de clientes que a gente tem já são clientes bem interessantes. Bom, pessoal, vamos encaminhando aí para a gente finalizar esse papo. Ninguém merece passar a noite inteira olhando aqui para essa minha carinha. Então, eu queria provocar o seguinte: qual é o núcleo dessa conversa toda? É por que advogar para startups? Gente, cada pessoa tem sua opinião. Uma pessoa pode dizer que isso vai te tornar mais rico, outra vai te tornar um cara mais descolado, e eu posso te dizer, isso vai te tornar uma pessoa mais livre, mais feliz. Você vai ter mais tempo para ir para a academia, por exemplo. Ah, Tiziano, mas eu gosto de malhar no meio da manhã. Ok, vai. Startup, pessoal, a gente tem olho na escala. É por isso que são negócios inovadores e tendem a ser perpétuos. Tiziano, mas você está falando que esse negócio vai permanecer amanhã? Não. Startup, o que é hoje é diferente do que é amanhã. Os planejamentos de empresas tradicionais, que são quinquenais, decenais, sei lá como é que chama, 10 anos. As startups, eles são trimestrais. Você tem, uma coisa bacana, em startup você tem um modelo de divisão de trabalhos, de entregas, chamado sprint. Você já ouviu falar nisso? Vamos ter um episódio explicando como fragmentar suas entregas. Vamos falar sobre OKRs e sobre KPIs. Então, pessoal, para a gente entrar aí nesse nosso finalzinho de conversa, eu pergunto para vocês, onde é que os advogados erram?
vocês sabem, eu estou conhecendo, eu sei onde eu errei, mas eu sei também onde boa parte dos nossos colegas erram. Muita gente acha que isso é uma questão de, sei lá, de dress code, de achar que, não, mas é questão de roupa, pô, startup aquela galera super descoladona e eu não sou assim, eu sou um cara mais formal. Não tem problema nenhum. Outra questão é o seguinte, às vezes não, muitas vezes, eu conversando com alguns amigos, as pessoas dizem, cara, mas Tiziano, startup, cara, startup são aqueles meninos que estão lá de bermuda, chinelo, tomando cerveja de tarde e tal. Cara, esses caras não têm futuro. Se você quer pagar para ver isso, vai em frente. E eu deposito muita fé nessa molecada, muita. E não é só molecada não, tá, gente? A turma monta startup em qualquer idade. Eu não vou dar exemplo de pessoas mais velhas, porque pode ser que alguém fique chateado comigo e eu estou chamando ele de velho. Mas Douglas, você sabe quem eu estou falando. Seu sogro, que é seu sócio na startup, um baita empreendedor. E ele não está lá na casa dos 20 e poucos anos, né, Douglas? Douglas que é um baita empreendedor. Tem uma startup fantástica, não vou falar mais nada, depois você chega no sogro dele e vai dizer que eu estou chamando o cara de velho. Pessoal, como é que a gente pode fazer o certo? Como é que a gente pode começar no mundo das startups? Aí eu digo, comece por aqui. Comece assistindo conteúdos. Comece buscando produtos digitais. Comece aqui na internet. Dê uma olhada no que é gratuito. Depois vá olhando o que você consegue pagar. Depois vá olhando como você vai expandir. Vá buscando questões mais amplas. Eu vou dar um exemplo. Não vou falar não porque não me patrocinaram, tá? Mas no ano passado eu era descrente de uma iniciativa do curso de gestão que tinha e até que eu fui jantar com um amigo meu, o Fernando lá que eu falei, que criou o chatbot, e ele me disse, cara, vai fazer esse curso. É caro pra caramba, é um final de semana só, mas vai. Ele disse, se tu não gostar, eu pago. Eu disse, tá bom, o Fernando é o cara de palavras. Tá bom, eu vou. Na segunda-feira eu vou voltar para Recife, o curso foi em São Paulo. Eu vou te dizer que não gostei, vou te falar antes de embarcar. E você faz o Pix pra mim. Ele disse, tá bom, combinado. E eu fui. Cara, a melhor coisa que eu fiz. Mas existe uma escadinha. Eu estou nesse meio de startup há uns 10 anos. Como eu falei para vocês, eu fundei startup, fundei a Comissão de Direito das Startups, estou no Conselho Federal na Comissão de Startups, participo de 2 livros escritos sobre isso, participo de 2 livros, tá, com outros advogados, sou investidor de startups, então eu conheço bem esse mercado. Sem falsa modéstia, tá, gente? Não estou dizendo que eu sou melhor ou pior que ninguém. O que eu estou dizendo simplesmente é que eu conheço bem esse mercado. Tá? Rogério está perguntando aqui sobre o caminho das pedras para ser empreendedor, para ser investidor em startups. Rogério, essa eu vou segurar um pouquinho, eu vou te responder num programa especificamente sobre investimento em startups. Eu estou no board de investimentos da maior venture capital da América Latina. Eu estou só na área de empresas de tecnologia do setor jurídico. Vamos ter um episódio só falando sobre isso. Aí eu vou te atender melhor, porque eu vou te explicar direitinho o beabá. Desde aquele investimento que você pode fazer a partir de R$500 até o IPO ou ICO, dependendo se você está lançando uma moeda, se você está lançando uma ação na bolsa ou um ICO. Que aí eu vou trazer meu amigo Vitor para falar sobre isso, que ele é muito melhor do que eu. Pessoal, então eu queria dizer o seguinte, o Day One, o primeiro dia de vocês como advogado de startups, deve ser olhar para isso daqui. Se eu não gostei de você, tudo bem, cara, procura outra pessoa, vai atrás de conteúdo, procura podcast. Vai ter um evento, por exemplo, ontem nós recebemos um evento maravilhoso aqui em Pernambuco. Eu recebi o telefonema há umas 3 semanas de um grande profissional perguntando se eu podia receber um evento do USPTO, o Escritório Americano de Marcas e Patentes, aqui em Pernambuco. Ele me pediu para organizar isso. Eu falei para ele, cara, mas faltam 3 semanas para o evento. E ele disse, tá, eu estou te ligando porque eu sei que se não for você, ninguém resolve. Mas não é porque eu tenho mais talento, não. É porque eu estou habituado a lidar com startup, com isso. E nós fizemos, o evento foi maravilhoso. Bom, pessoal, eu não falei isso para vocês. Procurem livros também. Lean Startup é um livro maravilhoso. Ouçam os podcasts, vão atrás de material para isso. E não... Sérgio Longo, que é um grande advogado aqui na área de privacidade, está soltando piada aqui, está dizendo que para empreender, para investir em startup, tem que ter a conta bancária como a minha. Não, Sérgio, você deixa de falar besteira, viu? Não venha com essa, não. Primeiro, você é você foi mentor do GLH, você é um baita de um advogado. Não venha não, que a sua conta bancária, se bobear, está bem melhor do que a minha. Eu não posso reclamar da minha, mas a de Sérgio possivelmente está até melhor. Pessoal, para a gente encerrar, eu queria fazer um pedido a vocês. Me sigam aqui no canal, coloquem lá, ativem lá as notificações e tal, coloquem lá nas prioridades para vocês acompanharem isso daqui.
E me mandem, por favor, por direct ou como vocês quiserem, as perguntas, os temas que vocês querem, que eu vou voltar aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Obrigado demais, queridos amigos. Olha aí, um abração, Pedro Silveira, Rogério, Alessandra, Adriana, Sérgio, todo mundo. Gente, brigadíssimo pela presença e vamos lá para os próximos. Aquele abraço!